nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo, hoje 26/12/2017, agora 4 horas e 42 minutos. Tudo bem, gente? É um título um pouco inusitado, o nascimento de Satanás, porque eu vou falar sobre o surgimento dessa ideia, porque Satanás mesmo não existe, só existe na cabeça de gente que é religiosa, que acredita em fábulas e fantasias, ou então nas páginas dos livros ditos sagrados, só ali, mas no mundo real não existe. Assim também como não existe o Papai Noel, como não existe o Coelho da Páscoa, nem a Saori, nem existe o Pica-Pau, então também não existe essas coisas também não. Muito bem, então os judeus, como começou? Começou com os judeus. Os judeus, eles não acreditavam até então. Os judeus, eles acreditavam que não acreditavam nessa figura de diabo e Deus. Eles acreditavam que Deus era a origem da fonte do bem e do mal. E o mal era uma resposta desse Deus, no caso, como eles chamam o Eterno, a um ato de maldade do ser humano. Então, por exemplo, você vê versículos tipo Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Porque isso aqui é Deus falando? Não, isso aqui é a visão do autor antigo sobre aquilo que ele tem ideia de ser um Deus, de que ele era o causador tanto do bem quanto do mal. Não existe essa figura. Tanto é que se você pegar o Gênesis, quando há aquela tentação lá no paraíso, você não vê que o autor escreve, o diabo usou a serpente. Não, porque eles não tinham essa crença, isso veio depois. Por quê? Por revelação? Não. Por um fato social apenas. Apenas porque um povo teve contato com o outro. Somente por isso, convívio. E houve uma troca cultural. Simples, só isso. Mas vamos lá. Mas quando foi que começou? Eu vou ler para vocês aqui, melhor, vou ler para vocês, a história da Bíblia, do Hendrik Willem van Loon, na página 122. Esse livro eu tenho ele aqui em PDF, eu tenho livros, tanto livros físicos quanto em PDF. Eu leio o que eu tenho, tá ok? Então não importa para mim se é PDF ou se é físico. Esse livro aqui, se alguém quiser, eu passo por e-mail, então deixa aqui o link na descrição, vocês podem depois ler. A história da Bíblia, o nome dele. Olha só, vou ler uma parte aqui para vocês. Durante a longa resistência na Pérsia, os judeus travaram o conhecimento com um novo sistema religioso. Os persas seguiram um grande mestre de nome Zaratustra, ou Zoroastro. Zaratustra considerava a vida como uma eterna luta entre o bem e o mal. O deus do bem, Ormuzd, estava sempre em guerra com o deus do mal e da ignorância, Ahriman. Ora, isto era uma ideia nova para a maior parte dos judeus. Até então haviam eles reconhecido a um Senhor único, ao qual deram o nome de Jeová. Jeová é uma palavra portuguesa, tá, gente? Mas não existe a J, não pode falar assim. Porra, mas existe o J e nós falamos português, caramba. Então não tem nada a ver. Lógico, pode ser, como se quiser chamar, Javé, Yavé, sei lá. Tudo mesmo ser. Quando as coisas corriam mal, quando eles eram derrotados nas batalhas ou assolados por moléstias invariavelmente, atribuíam o desastre à falta de devoção do povo. A ideia de que o pecado provesse da interferência de um espírito mau nunca lhes ocorreu. Então essa história de que o espírito tentando pessoas, que o cristianismo depois pegou, por que eu estou falando disso? O cristianismo e o judaísmo? Porque o cristianismo ele veio do judaísmo. E o cristianismo não é nenhum cumprimento de profecia. Se você pegar o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, que para os judeus não é antigo, e comparar com o chamado Novo Testamento, você pode perceber uma coisa, que as ditas profecias ali cumpridas não são profecias cumpridas coisa nenhuma, são tudo articulações feitas pelos pais das igrejas, por alguns autores, para poder tentar encaixar sua visão de religião com o que já existia, para dizer que se cumpriu, mas nada ali se cumpriu. Você pode pegar pela crítica textual, pela uma análise textual séria, você vai ver que ali no Novo Testamento é só ponto de vista, não é contexto paralelo, coisa nenhuma. Continuando.
A própria serpente no paraíso parecia-lhes menos culpada que Adão e Eva, os quais conscientemente haviam desobedecido à vontade divina. Sob a influência das doutrinas de Zaratustra, os judeus começaram a crer na existência de um espírito que procurava satisfazer a obra de Jeová, e a esse adversário deram o nome de Satã. Passaram a odiá-lo, temê-lo, e no ano 331 convenceram-se de que Satã andava pela terra. Bom, isso aqui está no livro A História da Bíblia. Tá ok? Vamos ver algo aqui no site. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se está aberto aqui. Olha só. Olha que interessante. Eu li o livro A História da Bíblia para vocês. Agora eu vou ler do site História do Mundo.ol, curiosidade / origem do diabo. No século VI a.C., o profeta persa Zoroastro realizou a descrição de um ser chamado Arimã. Segundo as suas palavras, Arimã era o príncipe das trevas e tratava uma eterna luta contra Mazda, o príncipe da luz. Segundo os historiadores, esse valor da religiosidade persa acabou sendo incorporado pelos hebreus durante o famoso cativeiro da Babilônia. Naquele instante, a interação com a cultura estrangeira deu origem ao Satã, termo que em sua tradução literal significa acusador ou adversário. E em primeiro momento, o demônio hebraico não assume uma postura estritamente aterrorizante que reconhecemos no cristianismo. Em várias passagens do Velho Testamento, ele surge como uma espécie de colaborador e recebe a autoridade divina para punir ou testar os fiéis seguidores de Javé. Por volta do século II, a figura do demônio aparece em alguns textos apócrifos da tradição religiosa judaica. Se assumir uma feição muito bem definida, os demônios são apresentados como seres malignos que desorientam os indivíduos e os levam a cometer atos deploráveis. No final das contas, o lado mais sombrio do imaginário religioso judaico esteve concentrado em descrições sobre o fim dos tempos. A fama do diabo apareceu mais tarde com o aparecimento da religião cristã. Então está aí, gente. De onde que veio essa figura? Lá da religião persa, que não tinha esse nome, e que os judeus atribuíram depois à crença judaica, pegaram esse elemento e incorporaram o dualismo, porque até então eles só viam o judaísmo como apenas uma divindade que estava no controle de tudo, exercendo o bem e o mal. Depois que eles adotaram, e não tinha aquela coisa como eu vou dizer, de possuidor de corpos, como é assumido pelo cristianismo, não. Depois que isso foi sendo incorporado ao longo dos séculos. Se você for ler, eu até aconselho você a ler esse estudo aqui todo. Curiosidade, eu vou deixar na descrição aqui o link daqui do site, que eu estou pegando essas informações. Lê todo, porque vai ficar muito grande se eu colocar aqui. Mas as pessoas gostam de usar a Bíblia para dizer que o diabo, ele foi um anjo. Gente, as pessoas não sabem nem ler, as pessoas não sabem nem interpretar texto. E o interessante, o incrível, é que eles só ouvem o que os pastores falam, ou que estão nos livros de teologia mal elaborados. Primeiro, existem passagens que estão mal traduzidas, existe a interpretação de texto, e a questão mesmo, só você olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. A lamentação sobre o rei de Tiro, filho do homem. Versículo 12. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Olha só, gente. Fala para quem? Para o rei de Tiro. É para falar para Satanás? Tem isso aqui? De onde você tira esse diabo? Porque você acredita no seu pastor, né? No analfabeto. Geralmente os caras gostam de ouvir o analfabeto falar, que é triste. Vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pele preciosa. As pessoas vão dizer, viu só, jardim de Deus. É Éden. É o Éden? Gente, Éden não existe só aquele Éden. Que o jardim mitológico, aquele lá realmente, quer dizer, só existiu escrito. De verdade não existe, ele não existe. Mas existia uma cidade chamada Éden que ficava na Mesopotâmia. Ou seja, você pega aqui o capítulo anterior, no versículo 23, olha aqui que diz, ó, as cidades que comercializavam com Tiro, Arã, Cane e Éden.
Era o Jardim do Éden que comercializava com Tiro? Não, eles estavam na Mesopotâmia. E esse Éden, ele ficava no curso médio de Eufrates, ao sul de Arã. Arã ficava ao noroeste da Mesopotâmia. Região ali que consideram ali que chamado, ou acho que é Iraque hoje, na Mesopotâmia ali. E o Tiro é Líbano, se eu não me engano. Muito bem, gente. Então as pessoas não veem que essas cidades, Éden era uma cidade que ficava na Mesopotâmia. Não tem nada a ver com o Jardim do Éden. Aí as pessoas pegam isso aqui, ó. Não, mas é porque ele, primeiro já viu, levanta para quem que é a tal lamentação. É para o rei de Tiro. Não tem figura de anjo, não tem figura de Satanás nenhuma. Porque se fosse realmente um anjo perfeito, olha o que diz aqui: tu eras querubins ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. Aí ele vai dizer aqui, ó. Essa palavra cobrir, em muitas traduções aparece, e ungido para proteger. Aí eu te pergunto, se ele era perfeito e não tinha o mal no céu, porque diz que ele se rebelou lá, que é a tradição que inventou isso depois que a ideia de diabo, que nessa época ainda não tinha por esse escritor, no cativeiro que pegou essa ideia, depois que ela foi ampliando, período interbíblico, veio chamado época do Novo Testamento, e assim depois veio a religião cristã e amplia essa ideia desse ser supostamente espiritual aí, e que não existe de verdade. Mas eu te pergunto, se aí eles inventaram que Ezequiel 28 falava dele. Não fala. Se ele falou que era um anjo perfeito, que era um anjo puro, tá? Se ele fosse estabelecido para proteger, só depois que achou iniquidade nele, então por que ele foi feito para proteger? Ia proteger o quê? De quem? Se o Deus é todo poderoso, por que vai proteger o céu? Se Deus é todo poderoso, segundo dizem, segundo a crença. Segundo, primeira casa, vai proteger se o chefe lá tem todo o poder. Tudo bem. Segunda questão, proteger de que se não existe o mal? De quem? Quem poderia ameaçar seres supostamente espirituais, metafísicos? Claro que está falando de um rei humano, porque a palavra querubim, ela vem do carav, quer dizer, estar ao lado. Ele estava ao lado porque muitos reis foram enriquecidos por causa dele, do comércio de Tiro. É isso que está falando. Essas pedras que falam aqui, eram as pedras que eles usavam na sua roupa, mas isso as pessoas não levam em conta. Entendeu? Aí queria pegar também Isaías 14 para dizer que, acho que é Isaías 14 se eu não me engano, para dizer que também fala dele. Não fala, porque ali fala de comércio. O que o diabo comercializava no céu? Era pentagrama, era CD de black metal, o que ele... Pessoas gostam de ver que é o rock do diabo, então estou ironizando. O que ele comercializava ali no céu? Comercializava, era pulseira, era o que? CD da Damares, porque que deu uma droga, né? Era o que ele comercializava? Música gospel? O que ele comercializava? Porque as pessoas gostam de pegar Ezequiel 28 e Isaías 14. E não tem nada, não tem referência base para isso. E você vê aqui, ó, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado. Que aí você parte tanto do monte de Deus, e até mesmo aqui no monte de Deus estava, a tradução foi feita para poder induzir o erro. É monte dos deuses, aonde ele, porque ele era politeísta. E assim vai. Mas não, olha aqui que diz, na violência do teu comércio encheram, porque é o seguinte, se você pegar alguns capítulos anteriores, o que fala? Fala da grandeza de Tiro, fala do orgulho e da queda. É isso que está sendo tratado. Então aqui trata diretamente com o rei. E está falando de quê? Da grandeza, do comércio, da grandeza, do orgulho e da queda. E olha aqui, ó, ainda está falando com o mesmo ser. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado.
e te fez oferecer querubim cobridor no meio das pedras afogueadas. Ele levou seu coração por causa da tua formosura e corrompeu sua sabedoria. Então, olha só, gente. Se na multidão do comércio encher de interior de violência, eu te falo, se estava aplicando a Satanás, o que Satanás comercializava? É a pergunta. O que ele comercializava? Árvore de Natal? CD gospel? Ou música de rock? Será que ele comercializava o quê? Era disco do Raul Seixas? Será que era isso que ele comercializava lá? O que ele comercializava? Ele comercializava o quê? Software pirata? Gente, vamos abrir um pouquinho a cabeça. Estão te enganando. Falando para você que é religioso que está vendo isso aqui. Para você que já sabe, fico feliz. Mas passa esse vídeo. Quando é que nasceu esse suposto ser? Bom, sabemos que nada disso existe. Nasceu do contato da influência dos persas com o povo hebreu no cativeiro, e que depois essa ideia foi tomando proporções e foram atribuindo a esse suposto ser algumas características que nós vemos hoje no meio cristão. Porque quem piorou isso tudo foi o cristianismo quando chegou depois, que já pegaram a ideia do judaísmo. E esse judaísmo não começou com essa ideia. Ele foi influenciado, foi uma influência, no caso, social, quando eles estavam no cativeiro. Só para ficar claro, o diabo só nasceu na ideia de um religioso quando copiou de outra religião esses conceitos de bem e mal, de divindades, de entidades opostas. Até então não tinha isso. Mas Deus nenhum existe. Diabo também não existe. Nunca existiu. O que existe são seres humanos que podem fazer o bem e fazer o mal. As pessoas usam a figura do suposto Satanás para poder iludir, poder enganar e manter o controle. Porque assim as pessoas podem dizer, se você não fizer isso, ele vai te pegar. E assim eles controlam a mente de todo mundo. Não existe demônios, não existe Satanás, não existe diabos. O que existe são seres humanos dando vazão à sua imaginação e acreditando em fantasias. Só isso. Agora, o poder do bem e do mal, ninguém te influencia, não tem espírito te influenciando. É você que decide. Você pode ser influenciado sim por pessoas, ou que querem seu bem ou que querem seu mal. A escolha está em você. Não tem nada disso. Isso é apenas ilusão. Só mostrei de onde que surgiu. Deixei algumas referências, mas como o meu intuito não é te dar toda a resposta, pesquise, procure e aprenda, tá? Vou deixar a última frase aqui, que é a frase do Ivanildo Menezes. Quem estuda, sabe. Quem não estuda, acredita. Então, grande abraço a todos. Próximo vídeo estarei fazendo sobre a Arca da Aliança e a Arca de Anubis. Então, grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.